Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. É difícil falar do que foi o jogo hoje. Eu tô mais calmo agora, decidi gravar aqui o podcast só depois de um tempo, mas a indignação diante do que foi o resultado desse jogo, diante do que foi esse jogo, diante das situações de jogo que ocorreram, ela é muito grande. E eu acho, inclusive colocamos uma enquete lá no Instagram, e a pergunta foi: o Larcamón deve continuar a ser técnico do Cruzeiro? Não sei se foi bem essa a pergunta, posso até colocar aqui para vocês verem a pergunta lá em si. É cedo? Opa, escapou aqui. É cedo para pedir a cabeça, né, do técnico? E aqui nesse momento 60% das pessoas, eu perguntei aqui, vocês acham que ele deve ser demitido? 60% das pessoas acreditam que sim, que deve ser demitido. 30% acham que não, vamos aguardar o Brasileirão. E 10% não sabem. Portanto, eu acho que a grande maioria dos torcedores, nesse momento, acreditam que o Larcamón não deve continuar a ser o treinador do Cruzeiro. Eu sempre tenho muito cuidado ao falar sobre treinador. Por exemplo, quando foi o caso do Pepa, eu acho que erramos, nós torcedores, e a diretoria errou ao demitir o Pepa, na minha opinião, porque desde a gestão Ronaldo, o Pepa, na minha opinião, foi o melhor treinador que nós tivemos, o treinador que mais modificou os cenários, que mais impactou positivamente o Cruzeiro, né? Algo que eu não vi e não vejo o Larcamón fazer. Algo que o Pesolano fez na Série B, mas não conseguiu fazer depois, né, por uma série de questões. Então eu acho que, assim, a gente tem que ter cuidado, porque sabemos que o que aconteceu com o Pepa não deveria ter acontecido. Agora vamos falar do caso do Larcamón. É um treinador insistente em experimentar situações de jogo, esquemas de jogo, táticas que não funcionam. É um treinador insistente e teimoso ao insistir em jogadores que não funcionam. Vamos colocar aqui a escalação do Cruzeiro, está aqui na tela. O Cruzeiro começa com Rafael Cabral, William, Marlon, Neres e Zé Ivaldo, Lucas Silva, Lucas Romero, Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Juan Dineno. Eu critiquei a escalação do Vital, mas foi dele o gol que abriu o placar a favor do Cruzeiro, 1-0. Não fez muita coisa ao longo do jogo, mas fez aquele gol. Então, tem o seu valor o Vital, né? Muito embora, repito, para mim não tem que ser titular do Cruzeiro. Não tem que ser titular do Cruzeiro o Matheus Vital. Aí a gente olha Neres como titular. O Cruzeiro só não tomou o gol no primeiro tempo, né, em 2 ou 3 ocasiões causadas diretamente por falhas do Neres, por incompetência completa do ataque do Atlético Mineiro, principalmente com a figura do Paulinho, que teve grande dificuldade frente ao gol. Teve um lance também em que o Hulk ia sair mais uma vez cara a cara com o goleiro Rafael, né? E aí, num erro grotesco, inclusive do Neres, o Neres se recupera nesse lance, mas quase causaria um pênalti. Inclusive, em outros tempos, eu diria até, seria um pênalti para o Atlético Mineiro, naquela fase em que tudo era pênalti. Acho que agora a arbitragem brasileira também aprendeu a lidar com o Hulk, e não foi marcado o pênalti naquela situação. Mas, mais um erro do Neres. E a gente pode apontar também aquele erro do gol perdido pelo Paulinho. Enfim, foram várias situações de jogo nas quais o Neres quase entrega a rapadura, quase, no primeiro tempo, faz com que o Cruzeiro saia com uma desvantagem. O Cruzeiro vai para o segundo tempo, ainda com essa mesma formação, ainda com esses mesmos jogadores, e faz 1-0. E é a partir daí, a partir do gol do Vital, que se instala no Cruzeiro a covardia do treinador Larcamón.
A mesma covardia que em Souza nos causou aquele que foi, na minha opinião, o maior vexame da história do Cruzeiro, a eliminação diante do Souza pela primeira fase da Copa do Brasil. Foi também jogando com o regulamento debaixo do braço, foi também jogando e agindo de maneira covarde, que o Larcamón causou aquela eliminação da Copa do Brasil. Claro, naquele caso específico tinha as condições do gramado, várias coisas que a gente podia apontar, mas o erro do treinador estava ali. Foi um grande erro subestimar o Souza e se apequenar diante de um adversário pequeno, diante de um adversário sem expressão, né, do campeonato nacional, né, de modo geral, no Brasil, né, que é o caso do Souza. Se apequenou, não jogou para frente, não soube entender o jogo. O Larcamón demorou muito para entender aquele jogo, aliás, não entendeu aquele jogo. Naquele momento a gente pensou, ele tá novo no Brasil, ele ainda tem que entender, talvez ele não esteja acostumado com esse tipo de jogo, talvez, tudo bem. O meu problema com o Larcamón, e ele tá cada vez mais claro e evidente, é que o Larcamón não aprende com os erros. E esse, para mim, é um motivo que hoje me faz acreditar que a continuidade do trabalho do Larcamón não é viável para o Cruzeiro. Porque é um treinador que não aprende com os próprios erros. Ele admite os erros, ele conserta, né, em certa medida, esses erros, foi o que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, ele volta a repetir os mesmos erros reiteradamente. O que acontece quando o Cruzeiro abre o placar? Qual é a substituição que o Larcamón faz? Eu não vou aqui criticar o fato de o treinador buscar se resguardar quando o time abre a vantagem, e aí o Cruzeiro podia levar um gol, que ainda estaria em vantagem, né? É normal. Isso acontece no futebol tranquilo. Mas aí o que ele faz? Ele vem aqui, ele retira o Matheus Vital, que sai lesionado, tá? Isso aí é importante dizer. Quem estava no estádio, aliás, talvez não tenha tido essa noção, mas o Matheus Vital sai lesionado. E ele coloca o João Marcelo. E aí o que ele faz? Ele transforma o modelo tático do Cruzeiro naquele modelo de 3 zagueiros que não funcionou contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo. Foi o modelo que deu ao Atlético Mineiro a capacidade de marcar 2 gols no primeiro tempo da partida e que fez com que o Cruzeiro simplesmente sumisse do jogo no primeiro tempo, naquela primeira partida. Nesse caso, né, na primeira partida, o Cruzeiro se remonta no segundo tempo e busca um empate. Por quê? Porque ele volta a ter uma formação com a qual estava acostumado a jogar. O Cruzeiro estava acostumado a jogar com 2 zagueiros. Desde o ano passado, e também durante o trabalho do Larcamón, quase todo o tempo, eram 2 os zagueiros. E aí, ele volta com esse esquema de 3 zagueiros. O que acontece? O Gabriel Milito, que, ao contrário do Larcamón, não se acovardou, pelo contrário, mais uma vez, né? Ele, na verdade, teve um ato de grande coragem, modificou completamente o time do Atlético Mineiro. O que ele fez? Ele tira um zagueiro, Bruno Fux, para colocar o Scarpa. Ele tira um volante, o Bataglia, para colocar o Igor Gomes. Ele tira o Otávio, o outro volante, para colocar o Vargas. São as 3 substituições que faz o Milito, que acabou de chegar no Atlético Mineiro. Ele entendeu o que era preciso para aquela partida de maneira muito mais eficaz, muito mais inteligente do que o Larcamón, que já está no Cruzeiro há muito tempo. O tempo que o Larcamón está no Cruzeiro já é suficiente para ele entender, para ele conseguir aplicar eficientemente o que o jogo pede no Brasil. E me parece que o Larcamón não consegue entender. Ele não consegue entender. O que eu acho que poderia ter sido feito aqui? Tudo bem tirar o Matheus Vital para colocar um jogador mais defensivo. Mas aí você insiste em terceiro zagueiro. O que ele poderia ter feito? Sai aqui o Matheus Vital, entra o Cifuentes, que é um jogador que pode fazer uma marcação, ou que pode controlar um pouco mais o meio-campo. Tudo bem, estaria tranquilo. A gente teria ali
um pouco mais de tranquilidade no meio-campo, né? Para conseguir segurar um pouco mais o ímpeto do Atlético Mineiro, sem, no entanto, mudar todo o esquema e trazer 3 zagueiros, que foi o esquema que fez com que o Atlético Mineiro marcasse 2 gols. E, coincidentemente, o Atlético Mineiro marca 2 gols com esse esquema de 3 zagueiros. Foi o que aconteceu. Aquele gol que, para mim, é indefensável que tenha ocorrido, do Saravia, né? Jogador baixo, no meio de vários zagueiros do Cruzeiro. O Marlon falha nessa marcação. E por que o Marlon... Eu não vou defender o Marlon falhou. Mas por que o Marlon falhou ali? Estava ali diante de toda essa modificação. Aliás, o que acontece? Afinal, né? São 3 zagueiros. O que o Marlon tem que fazer? Ele vai marcar o Saravia ou ele vai estar mais avançado? Como um lateral, um ala que pode avançar mais porque são 3 os zagueiros. Ficou essa falta de comunicação na zaga do Cruzeiro. E aí, aproveitou o Saravia para fazer um belo gol, difícil gol, que dá ao Atlético Mineiro empate. O Milito mantém as suas substituições ofensivas. Esses 3 jogadores ainda não tinham entrado nesse momento. E o Cruzeiro, que já tinha colocado o terceiro zagueiro, demora, depois do gol, um pouco mais, né? Depois do gol, para fazer suas substituições. Então, quando tá 1-1, o Larcamón mantém aquilo que já estava dando errado. O Larcamón tem, pelo menos aí, 13 minutos de jogo até o segundo gol do Atlético Mineiro, deixa eu ver quando foi marcado aqui o segundo gol de pênalti, né, do Hulk. Foi marcado aqui aos 77, né, os 77 minutos. Então, assim, é isso, tem 10 minutos, mais ou menos aí, né, 12 minutos. São 12 minutos que o Cruzeiro joga, 12 minutos que o Cruzeiro joga com essa formação de 3 zagueiros. O Larcamón não mexe no Cruzeiro. O Larcamón não consegue, mais uma vez, e aí está o problema dele, enxergar o jogo e notar que aquela formação que ele colocou é débil. E já foi débil no primeiro jogo. E ele insiste com essa formação. Aí, meu amigo, é pedir para tomar. E num lance de muita infelicidade do Lucas Silva, né? Acho que ele não teve nenhuma intenção de tocar com a mão na bola. A bola bate no braço dele, ele tá com o braço aberto, realmente, é pênalti. O Bundudo não fez nada no jogo, mas ele não erra pênalti. Ele não pipoca. Ao contrário do Paulinho lá, que é um grande de um pipoqueiro, o Hulk não é pipoqueiro, filho. Faz o gol. É pênalti, ele faz. Só sabe fazer gol de pênalti. É o que ele sabe fazer, gol de pênalti. E é gol do Hulk. O Atlético vira o jogo. E quando o Atlético vira o jogo? Aos 77, ele ainda espera mais 3 minutos para mexer no time. E aí ele coloca o Gasolina, que vai mudar o que nesse jogo? Não sei se o Willian sentiu, mas ele coloca o Gasolina, que não vai mudar nada no jogo, né? Ele coloca o Cifuentes no lugar do Lucas Silva, ok, até pode ser uma boa mexida, porque o Cifuentes pode ser um pouco mais ofensivo que o Lucas Silva, e ele coloca o Barreal. Aí depois de mais 4 minutos é que ele vai colocar um atacante, o Rafael Elias, que para mim também não é a melhor opção. Então assim, você olha para o banco do Cruzeiro, tá, você não tem grandes opções aqui, mas você tem o Rafa Silva, que pode ser mais importante ali na hora de fazer o gol. Cadê o Robert? O menino Robert? Cadê um menino para entrar, para dar velocidade, para fazer uma coisa diferente? Você não tem no banco do Cruzeiro, e aí não é culpa do Larcamón, mas você não tem no banco do Cruzeiro jogadores que sejam bons o suficientes para entrar e fazer a diferença. Como, por exemplo, no banco do Atlético Mineiro tem o Scarpa lá, que entrou para fazer o gol, o último gol do jogo, que ali também é aquela coisa, né? No tudo ou nada, no salve-se quem puder, o Atlético Mineiro faz o terceiro gol. É assim, pessoal, agora falando bem diretamente para vocês, eu sou a favor da demissão do Larcamón. Não por perder o Mineiro, porque eu acho que se o Cruzeiro tivesse entrado em campo hoje, dado o seu melhor e perdido nos detalhes, sem problemas, acontece. Mas o Cruzeiro perde diante de erros do treinador que já haviam sido cometidos no jogo anterior
contra o Atlético Mineiro. Os mesmíssimos erros. E aí, gente, quando a gente está diante de uma repetição dos erros, né, a gente tem que ligar o alerta. Alguma coisa está errada. Alguma coisa, de fato, tem que ser feita para que esses erros não aconteçam mais. E eu não vejo o Larcamón com essa capacidade, né, de entender o que é o futebol brasileiro e de entender que não dá para inventar em certas ocasiões. Ele já inventou muito, ele continua a inventar e ele continua a prejudicar o Cruzeiro. Para mim, é culpa do Larcamón o Cruzeiro ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil? É. Dei um desconto. Dei, né? Parece que eu sou Deus. Demos todos nós um desconto porque ele estava acabando de chegar, porque ele talvez não tenha entendido o jogo, porque ele talvez não entendia o futebol brasileiro. Só que ele não evoluiu nesse sentido. Ele continua sem entender o futebol brasileiro. Eu sou a favor de treinadores estrangeiros. Inclusive, se o Larcamón cair hoje, quem tem que vir é um treinador estrangeiro. Eu não vejo treinadores brasileiros prontos para assumir o Cruzeiro nesse momento. Não vejo. Mas tem que ser um treinador com uma capacidade de leitura de jogo rápida, com a capacidade de leitura cultural do futebol brasileiro rápida, algo que o Larcamón, na minha opinião, não tem e que o Milito mostrou ter. Milito, que era um nome que havia sido colocado em cima da mesa e que o Cruzeiro não trouxe. Não sei porquê, mas não trouxe. Preferiu trazer um Larcamón. Então, assim, é triste o que aconteceu no dia de hoje, porque o Cruzeiro tinha tudo para ser campeão mineiro. Tinha tudo. É triste, sobretudo, para o torcedor do Cruzeiro, que não merecia ter ido num domingo para o Mineirão, bater o recorde de público do novo Mineirão, mais de 61.500, 61.582 torcedores, eu acho, no total. O recorde absoluto do Mineirão, do novo Mineirão. Essa torcida não merecia isso. E essa torcida está, com toda a razão, revoltada. O Ronaldo estava no estádio. O Ronaldo viu o que aconteceu. Ele, melhor do que nós, sabe o que é o futebol. Então eu espero que o Ronaldo tenha entendido o que tem acontecido, o que está acontecendo, e que o Larcamón, para mim, não serve como treinador do Cruzeiro. Provavelmente a diretoria vai segurar o Larcamón, vai esperar um vacilo dele no Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, e depois vai demitir. Mas, por mim, já teria sido demitido hoje. E não é uma questão de perder o campeonato, demitido. Não é isso. O problema não é esse. O problema é a falta de adaptabilidade ao futebol brasileiro. O problema é a insistência em táticas, em formações que não funcionam. O problema é a teimosia em tentar fazer coisas que não funcionam. O problema é, de um modo geral, não entender o jogo, não entender o futebol, não entender aquilo que está acontecendo em campo. Reação muito lenta e ruim quando tem que ser feita, né? Então, assim, para mim não dá. Eu, por mim, teria demitido aí o Larcamón hoje, não vai acontecer. Aí vem aquela questão, se o Larcamón for demitido, quem é que vem para o Cruzeiro? Só para finalizar aqui esse episódio de hoje, vamos colocar aqui alguns nomes, para mim, podem ser, né? Aqui, senadores sem clube, né? Vamos fazer um filtro aqui, porque esses aqui... Vou colocar aqui, treinadores portugueses, né? Só falar aqui rapidinho do sem clube. A gente tem aqui o José Mourinho, que eu acho que não viria, né? Mas dentre esses nomes aqui, tem 2 ou 3 que eu acho interessantes. O mais interessante deles, na minha opinião, é Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal é um treinador de 58 anos, que foi destaque pelo Braga, em Portugal. E aí, ele foi depois para a Arábia, né, se não me engano, deixa eu ver aqui. Ele foi para a Arábia, para o Al-Ahly, depois foi para o Celta de Vigo e depois para o Olympiacos, né? Não foi, assim, um treinador que deu muito certo, que tenha dado muito certo no Al-Ahly, no Celta e no Olympiacos. No Celta até passou mais tempo, teve uma fase muito boa no Celta, depois caiu um pouquinho,
No Olympiacos já não foi muito bem, mas para mim é um treinador muito inteligente, muito interessante e que se destacou muito no Braga, né? É um cara que sabe sim ler o futebol, talvez chegue ao Cruzeiro se tivesse que chegar, talvez teria maior capacidade de entender o que é o futebol brasileiro. Minha opinião. Para mim, seria o treinador ideal caso o Larcamon caísse hoje. Depois a gente tem aqui o Rui Vitória e o Bruno Lage. O Rui Vitória foi campeão pelo Benfica, né? Mas nos últimos tempos também não vem ali fazendo grandes trabalhos. Ele passou pelo Al Nassr, pelo Spartak Moscou e estava na seleção egípcia. Acredito que ele tenha sido demitido depois do fracasso do Egito na Copa Africana. Mas é um treinador interessante, sim. No Benfica ele foi muito bem, como eu disse, olha lá, 183 jogos pelo Benfica. Não sei se ele foi campeão duas ou três vezes pelo Benfica. Não sei se aqui tem os títulos dele, acho que não. Mas ele foi campeão português pelo Benfica. Aqui, ó. Ele foi campeão duas vezes, campeão português, duas vezes da Taça de Portugal pelo Benfica. Portanto, bicampeão pelo Benfica, é um treinador importante. Foi um treinador importante para o Benfica. E se for ver aqui, ó, 183 jogos, 127 vitórias, 27 empates e 31 derrotas pelo Benfica. Aqui também pelo Al Nassr foi bem, né? 54 vitórias, não foi mal. No próprio Spartak Moscou, aqui já não foi nada bem, teve mais derrotas que vitórias. E no Egito foi bem, né? Só perdeu duas vezes, mas aí perdeu em momentos decisivos, não dava para ter perdido. Mas o Rui Vitória, para mim, é um treinador também ok, bom treinador. Pode ser um treinador interessante para o Cruzeiro, sim. E aí o Bruno Lage. Bruno Lage, para mim, é um dos grandes treinadores portugueses, tá? Também foi campeão pelo Benfica, uma vez campeão pelo Benfica aqui, e uma vez campeão da Supertaça de Portugal, ambos esses títulos pelo Benfica. Um treinador jovem, inteligente, para mim, muito bom. Só que ele passou pelo futebol brasileiro e não foi bem. E aí a gente tem aquela questão, né? Será que ele também não tem capacidade de entender? O que aconteceu no Botafogo ali também foi uma coisa de louco, né? Ele pega um trabalho no meio, não dá certo, né? Um dos responsáveis pela perda do título do Botafogo aí foi o Bruno Lage, infelizmente. Em 15 jogos ele tem 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Não foi bem no Botafogo realmente, mas teve toda uma questão aí de elenco, de alguma coisa ali que aconteceu, enfim. Talvez um treinador também interessante, o Bruno Lage. Não sei se gostaria de voltar ao Brasil, mas é ele. Então, assim, dentre os portugueses que estão sem clube, eu diria que são esses. Minha preferência principal, Carlos Carvalhal, depois o Rui Vitória e depois o Bruno Lage. Tem também aqui o Paulo Souza, mas para mim não foi bem no Flamengo, não, e não optaria por ele. Agora, vamos ver aqui treinadores do Brasil, né? Será que tem algum treinador do Brasil bom no mercado aí? Eu acho que não, viu? Deixa eu só cuidar aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Pelo amor de Deus, Dunga. Eu não tô vendo assim grandes nomes aqui não, viu, gente? Caçapa, nem sabia que o Caçapa tava treinando. Tava treinando que time é esse? Molenbeek, deve ser da Bélgica, talvez. Ah, o Mano Menezes de jeito nenhum. Não tem nome brasileiro aqui desempregado que eu acho que seja Zé Ricardo, pelo amor de Deus. Não tem. Brasileiro não tem. Argentino, um outro argentino, será que tem? E aí tem o Ibarra, né, que eu acho que ainda tá sem time. Tem o Jorge Sampaoli, que para mim não dá também, um treinador muito bom, mas que complica tudo, não funciona bem. O Schelotto e o Coca, que estavam treinando seleções. Talvez pudesse dar uma olhada neles. Vamos pegar os mais recentes aqui, que estão há menos tempo desempregados. Não vejo aqui nomes tão incríveis, sinceramente, falando para vocês. Não acho que possa ser um argentino, pelo menos, desempregado. O Bielsa, né? Todo mundo fala do Bielsa, tá com 68 anos, é o louco Bielsa.
um grande treinador, né? Mas não sei. O Gabriel Henze, para mim, também foi um treinador que chegou aí muito bem, mas não teve boas passagens nos últimos tempos aí pelo Newell's Old Boys, por exemplo. Não foi assim tão marcante. Eu acho que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade, né, de trazer o Milito, na minha opinião. Não tem assim, não tem um nome argentino. É isso, não vou ficar procurando mais. Depois eu posso até trazer, se avançar em alguma coisa, se tiver uma demissão aí, que eu acho que não vai acontecer, eu posso trazer mais nomes. Mas eu iria por um português. E tem o Pepa, né? Se aceitasse voltar ao Cruzeiro, eu aceitaria também a volta do Pepa de braços abertos, que para mim foi o melhor treinador que passou pelo Cruzeiro na gestão Ronaldo. De longe. Pesolano, não. Para mim, o Pesolano não volta ao Cruzeiro e nunca mais. Ah, Ivo, que isso, cara? Deu título para nós na Série B. Para mim, o Pesolano não volta. A maneira como o Pesolano saiu do Cruzeiro, para mim, não é digna. Não é digna. Porque ele sai falando aquilo, eu não tava com a cabeça. Porra, desculpa. Você não pode sair do Cruzeiro falando que você não tá com a cabeça no Cruzeiro. Isso não existe. Ah, mas foi um tampão. Dane-se. Se você aceitou ficar no Cruzeiro, então assuma seus BOs e haja com a cabeça no Cruzeiro 100% do tempo, filho. Tem esse negócio não. Ah, para mim o Pesolano saiu como um moleque do Cruzeiro. Foi um grande treinador, né? Foi muito bem quando teve que liderar o Cruzeiro na Série B, mas saiu como um moleque, na minha opinião. E depois, que eu acho que aconteceu esse teatro todo, foi que ele não conseguiu conduzir o time em 2023. Não foi bem, foi um mineiro péssimo e ele jogou essa desculpinha no ar. Depois ainda foi pro Valladolid. Então, assim, pra mim, Pesolano não volta de jeito nenhum. Pra mim, não. Enfim, pessoal, quase 30 minutos aqui de episódio. Acho que muita gente nem vai ouvir isso aqui tudo. Quis desabafar um pouco, quis trazer algumas coisas aqui. E é isso. Agora é remontar os cacos. O Brasileirão vai começar, tem que começar com o pé direito, que pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Saudações celestes, né? E até amanhã. Parabéns a todos os mais de 61.500 torcedores que estiveram no Mineirão. Vocês são foda. Vocês não merecem passar pelo que vocês passaram lá no Mineirão, não, viu, pessoal? Tá bom? Então, adeus. Saudações celestes. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.